Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Graça. Boa noite a todos. Boa noite. Segundo, sim, posso falar? Pode? Segundo os estudos realizados pela equipe espiritual, em Marte, as forças de atração inferiores são muito elevadas, porque essas camadas atingem a Terra em momentos críticos. Eu perguntei por quê? Qual a ligação desse planeta com a Terra? Há uma hierarquia no universo planetário? Allan Kardec, quando trata desse assunto, ele trata do livro, se eu não me engano, dos Espíritos, quando ele fala de mundos inferiores, quando ele fala de mundo de regenerações, mundo de expiações e provas. Então, Marte, ele é um mundo inferior à Terra, segundo o livro dos Espíritos. Hum, Então, na hierarquia dos mundos, podemos dizer que Marte seria uma prisão espiritual de algumas entidades que são transportadas de mundos para lá. Então, isso quer dizer que esse planeta é um planeta bastante complicado em termos de vibração. Então, quando há uma intensidade eletromagnética negativa do alinhamento de Marte com a Terra, claro que a Terra vai sofrer essas consequências energéticas. Estamos falando aí de condições fluídicas vibratórias, já que sim. a Terra é um mundo de expiação e prova, Marte é um mundo inferior, então o alinhamento da Terra com Marte, vocês vão atrair muitas e muitas partículas negativas, que vai influenciar no tempo, no comportamento emocional das pessoas, vai dar potencialidade também a alguns espíritos inferiores que estão na crosta terrestre. Então, Marte ainda é uma complicação do sistema solar de vocês. Sim, entendi, doutor. Ficou claro. Pode, pode fazer a A segunda, segunda? Grace. A segunda questão. Segunda questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, eu pus dois pontos, influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Ele explica que a mediunidade nos serve para autoiluminação, progresso da humanidade, desenvolvimento das virtudes e ajudar os outros nos dois planos. Então, doutora, eu gostaria que a senhora explicasse o que seria essa autoiluminação do médium, se seria o mesmo que desenvolvimento das virtudes. Eu entendi que são parecidos. Os espíritos influenciam em vossos pensamentos, em vossos atos, muito mais do que supondo, até o ponto de dirigir, de ordinário que são os vossos pensamentos. Né? O livro dos Espíritos está tratando desse assunto. Sim. Pronto. Veja só, qual é a diferença de vocês para nós? A diferença só está no corpo físico. Na Hum, essência, todos são espíritos. Então, quando você fala em alta iluminação, a gente fala na progressão hum, reencarnatória desses espíritos, que não acontece numa única reencarnação. Muitos certo. espiritualistas que falam na alta iluminação é como se você adquirisse a perfeição numa existência só. Isso é praticamente impossível. Não tem Hum. como. Está entendendo? O tempo que você passa no mundo espiritual, para você, é melhor do que o corpo físico, viu? Ah, Porque o tempo sim. que você passa aqui, tendo uma condição melhor espiritualmente, vai lhe dar acesso a uma evolução e um entendimento maior para uma próxima reencarnação. O Certo. processo reencarnatório que muitos espíritos é submetido e eles não querem evoluir, então o tempo que eles passarem em região inferior vai ser o tempo que ele passou na Terra. Ele evoluiu em quê? Ele continua rebelde, ele não aceita nenhuma instrução. Então, por isso que a evolução que se dá na matéria, ela é a continuidade que se dá no mundo espiritual. A Sim. rebeldia que se dá na matéria é a continuidade da rebeldia no mundo espiritual. Então, no Hum, processo reencarnatório de progressão espiritual,
Aí nós vamos observar que se você for uma pessoa boa, uma pessoa honesta, né? Mas tinha seus defeitos, mas esses defeitos não eram defeitos que viesse derrubar sua condição moral, é muito mais fácil evoluir aqui agora do que você na matéria, entendeu? Ah, sim, entendi. Ficou claro, doutora. Obrigada. Obrigado também. Seu Moreira, é a sua vez. Boa noite, Boa noite. doutora. Por que algumas pessoas passam muito mal quando chegam pela primeira vez para o tratamento espiritual? Seria pelos fluidos salutares que não se adaptam? O grande problema de alguns pacientes que, principalmente, fumam e bebem, e chega até aqui, eles vão se sentir mal. Mas existem uns que são moralizados nada sempre. Aí que está a diferença da condição de um para o outro. Os que realmente sentem, às vezes, vêm cheios de ódio, de orgulho, que adentram dentro do hospital e vai sentir tudo isso. E tiram uma consulta por tirar, mas não querem se melhorar. Também não vão terminar esse tratamento, que não desejam. Então, o que é que acontece? Os campos magnéticos dos hospitais, eles são campos positivos. O paciente que vem com campo negativo, às vezes ele tem tontura aqui dentro, ele tem mal-estar, ele tem crise de vômito, que eles vão para o banheiro correndo, tá entendendo? Então, esse quadro todo aí exige uma condição melhor dele. O fluido positivo está cobrando dele aquilo que ele não tem, condições morais. Obrigado, doutora. Está entendido. Obrigado. Rose, é a sua vez. Você vai fazer duas perguntas, eu dou continuidade, depois eu retorno em você novamente, tá? Certo. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Doutora, Jesus falou de castas de espíritos e a codificação falou de escala espírita. E nos centros espíritas que se abrem e não evocam para os tratamentos os médicos espirituais, é por falta de entendimento da classificação dessa hierarquia espiritual? Eu acho que o livro Céu e Inferno, ele explica muito bem essa hierarquia, né? Nas evocações que Kardec faz. Espíritos levianos, espíritos endurecidos, espíritos de suicidas. Isso é uma classificação. E observe que nessa classificação, ele não fazia isso tudo numa reunião só. Ele tinha reunião e sessão só para evocar suicidas para o estudo. Eles tinham outras reuniões só para investigar espírito pseudo-sábio. Qual é o problema da reunião mediúnica do centro? Eles misturam tudo, porque aprenderam desse jeito, né? Eu culpo aí os movimentos espíritas, os intelectuais espíritas, que não seguiram o que está escrito lá no Livro dos Meios. Se tem espírito em condições medianas, é bom a gente observar essas comunicações, que são espíritos que têm entendimento, tem espírito que tem a noção de amor, de caridade, então a condição dele é boa. Mas o que é que acontece? Se a gente mistura tudo isso, a gente está tratando de quê? Como vamos tratar? Então, os hospitais têm mediúnica, TAIS, CNHE. Cada dia uma reunião diferente, com um estilo diferente e práticas diferentes. Então, se de repente eu misturo tudo, as condições vibratórias dessa reunião estão completamente ameaçadas. Então, olha, os hospitais não fazem nada do que aquilo que está escrito. Quando Allan Kardec fala em atmosfera fluídica, como é que numa mediúnica eu vou ter suicidas, espírito em condições medianas, médicos espirituais? Então está tudo errado, eu misturei tudo. Eu tenho uma atmosfera mista, eu não tenho uma atmosfera de tratamento. Todo espírito entra e sai, qual é a condição dele? Não é boa. Então a reunião fica sobre ameaças. Só que a gente sabe que faltou uma dosagemzinha de ciência nesse movimento. E sem ciência espírita,
a gente se perde pelo tempo. Certo. A segunda, doutora, obrigada. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, ele diz que a nossa mente tem os departamentos do desejo, da inteligência e da memória. E a gerente vigilante é a vontade. A senhora nos recomenda na aula que a vontade e o pensamento podem definir a nossa predominância fluídica. A senhora pode nos falar mais sobre isso, doutora, por favor? Eu acho que a educação emocional, desde a infância, deixou de existir. Está entendendo? E olhe que já vem de séculos e séculos essa situação. Se as escolas terrestres educassem para o pensamento positivo, não haveria mais crime, não haveria mais prostituição nem desonestidade. Porque você é o que pensa. E o que pensa é o que se age. E o que se age, muitas vezes, é um número enorme de inferioridades humanas. Então, não sei como é que o ser humano acorda pensando negativo, dorme pensando negativo, vive pensando negativo e quer ter saúde. Eu não sei como é isso. Porque eu não entendo. Então, tem um aqui, domingo estava deitado aqui. Olhe, porque minha vida, eu acho que eu vou acabar com ela. Eu disse, presta atenção. Olhe para mim. Me diga uma coisa, você tem filho? Tem. E mãe? Minha mãe é doente, só quem cuida sou eu. Aí me diz uma coisa, tu se deita numa maca dizendo que ia acabar com a tua vida. E tua mãe vai ficar com quem? E teu filho vai ficar com quem? Olha, tira isso do juízo. Isso não tem fundamento. Então, se você se matar, tu já sabe, né? Mais ou menos as consequências. Aí tu tem um filho de 9 anos, tem uma mãe debilitada, e você quer tirar sua vida. Eu não vejo motivo para isso. Está entendendo? Não, doutor, eu acho que a senhora não entendeu, não. Então me faça entender, porque até agora eu não entendi. Então me faça entender, porque você falou que estava cansada da vida. Cansada da vida é o quê? Então, veja, pessoal, como é que você vai se erguer tentando tirar sua vida, onde um de 9 depende de você e a outra de 80 depende de você? Você vai morrer tranquilo? Não, você não vai morrer tranquilo. Então, o que que acontece? Na segunda vez, ela não diz mais isso, porque ela sabe que eu não gostei. Porque nós estamos aqui para erguer almas. Isso aqui não é uma sala onde você joga seu veneno, não, pelo amor de Deus. Aqui a gente joga amor e compreensão. Veneno de paciente, eu digo logo, parou, não está dando, não. Porque você tem que pensar positivo. Se você se matar, teu filho ficar só na mão dos outros. Tua mãe de 80 anos, quem é que vai dar banho nela, trocar a fralda dela? Então, vamos parar por aqui que é melhor. Está entendendo? Então, isso é um tipo de terapia direta, eu chamo de terapia direta, para despertar ela. Porque eu não vou chorar junto dela. Eu não vou chorar com ela. E ela começou a derramar lágrimas, disse, vamos parar. Olha, pessoal, se o receitista usa a emoção, ele se deita na maca e chora com ela. Não, não tem, não pode. Eu estou aqui para erguer almas. E essas pessoas têm que se erguer, elas têm que caminhar depois com as próprias pernas. Se de repente eu parar para enxugar lágrimas aqui, elas se acostumam. E depois quer tirar a vida pela fragilidade. Então, o papel e o progresso do Espiritismo foi o mesmo de Jesus. Jesus disse o quê? Eu vim salvar o que estava perdido. Obrigada, doutora. Obrigado também. Rosângela, é a sua vez. Você pode fazer as duas, viu? Tá ok. Boa noite, doutora. Boa noite. A minha mãe frequentava uma casa espírita e ela tomou um passe de um trabalhador bem jovem. Na hora, ela passou mal e ficou uma semana acamada com diarreia e fraqueza. Isso indica que a predominância fluídica dessa casa espírita não era positiva ou só do médium? Olha, a informação direta do médium. Provavelmente esse médium bebia. Como as pessoas idosas são muito sensíveis, eu acredito que o timo dela contaminou, fechou, essa substância foi para o intestino, o baço e complica essa situação.
Então, eu sou muito cautelosa. Ou trabalha certo, ou não trabalha. Não adianta. Ou trabalha certo, ou não trabalha. Não se pode servir a dois senhores. Os trabalhadores têm que entender isso. Então, o trabalhador ele passa por um curso desse, ele passa por instruções, ele vai para estudo mediúnico. Então, eu não vejo necessidade de fazer isso. Então, eu fui fundar um hospital no Agreste, e no centro espírita, quem era o passista? Era o alcoólatra da cidade, como é que pode? O alcoólatra da cidade ser um passista? E ele aplicava o passe, quando terminava, sentava numa mesa na cidade, numa cidade pequena, todo mundo vendo isso. E, de repente, quando eu fui fundar esse hospital, eu disse logo, olha, o senhor bebe, está fora. Tá certo? Então, vai para estudo. Se o senhor largar o vício, você é meu trabalhador, mas viciado não vai, não. Então, me diga, qual é a referência positiva que um passista que fuma e bebe vai ter na cidade? Nenhuma. Então, sua mãe foi contaminada por fluido alcoólico. Obrigada, doutora. Vou fazer a segunda. Sendo que a predominância fluídica negativa nos envolve com facilidade por causa de nossas tendências mais inferiores, como podemos modificar essa atração? Eu acho que a porta mais aberta que existe nos médios é o estresse. Os médios calmos, tranquilos, eles têm uma defesa vibratória muito boa. Os médios estressados, eles levam choque por dentro e por fora. E cria-se ali uma força de atração muito negativa, que não vai facilitar aí, muitas vezes, a comunicação dos médicos espirituais, não. Os médios têm que entender que a tarefa dele não encerra na hora que eles fazem a prece final. Essa tarefa dura 24 horas por dia. Em casa, no trabalho, com os amigos, com o marido. Isso é uma tarefa diária. E muitas vezes os médios assim, terminou a reunião, então agora terminou a vigilância. Vão cair em perturbações. Porque o obsessor ele não entra com a reunião. Ele espera o médico lá fora, pessoal. Ele vai entrar com uma reunião como essa aqui para fazer o quê? Me diga. Então ele vai lá fora que fulano vai baixar a vibração. Então eu vou pegar lá fora. Então o que é que acontece? Os piores problemas de perturbação justamente são esses, né? É pós os trabalhos, não é durante os trabalhos. Entendi, doutora. Obrigada. Anália, é a sua vez, minha querida. Boa noite, doutora Cristina. Boa As minhas, noite. as minhas perguntas de hoje são sempre básicas. A primeira delas é sobre a predominância fluídica. Nas reuniões mediúnicas sérias em que há predominância fluídica positiva, com a presença de espíritos superiores, os espíritos inferiores são impedidos de se manifestarem nessa reunião? Olha, veja só. As rezadeiras do Nordeste, eu pego elas como base, que eram mulheres analfabetas que não tinham conhecimento nenhum. Mas tinha uma coisa, moralidade. Mas tinha uma coisa, prece. Pegava o texto de 6 horas da noite, rezava um texto inteiro com a maior paciência. E elas diziam, eu tenho que estar preparada toda hora, porque eu não sei quem é que vai chegar. A predominância aí não era toda positiva, não é verdade? Para ter uma predominância positiva, é preciso ter conhecimento? Não. É preciso ter entendimento, é diferente. Eu tenho que entender que as pessoas na cidade, eu como rezadeira, eles vão me procurar. Então, olha, eles vão me procurar, então meu entendimento é esse, para eu ajudar. Mas o que acontece muitas vezes com a intelectualidade do movimento espírita? Eles são intelectuais para falar, mas não sabem se defender. Então, a defesa está na vontade, na condição do médium. Então, não importa, porque eu trabalho com médios de todas as classes sociais e intelectuais. E eu vejo que aquele que não sabe ler nem escrever, ele faz a mesma função daquele doutor. Não há diferença nenhuma.
a diferença está aí é a vontade de querer ajudar. Então, mas olha, eu não vou colocar você fazer uma palestra, mas você sabe fazer uma comunicação muito bem, então vamos fazer isso. Então, o que acontece em reuniões mediúnicas aí fora? O que acontece é que as pessoas às vezes vão para a mediúnica porque têm amizade com o presidente. O presidente gostou daquela pessoa. Mas aquela pessoa está ali por amor, porque tem reforma moral, aí está o grande problema. Ela está ali, pessoal, porque colocaram, mas por merecimento não. Alguns que chegam aqui e perguntam, chegou hoje, qual é o dia de mediúnica aqui? Por que você está perguntando? Não, eu quero participar. Se não é assim, não. Você é paciente. Como é que você ter uma consulta, está doente, perseguido, aí tu vai para a mediúnica daqui? Não, porque por aí fora não é assim. Eu digo, olha, aí fora é assim, mas aqui não é assim, não. Mas eu tenho 40 anos de espiritismo. Sim, mas o senhor está obsediado. Está aqui, ó, 40 anos, mas o senhor está obsediado. Então, não adianta a gente achar que tem tempo, pessoal. Se a gente tivesse tempo de evolução e a gente dissesse assim, eu tenho 40 anos de evolução, o mundo seria outro. Mas só que você tem 40 anos de aprendizado, não de evolução. Nossa, essa resposta da senhora veio de encontro ao que está acontecendo na casa espírita que eu frequentava, lá em Uberlândia. Eles estão passando por dificuldades devido a isso aí, de admitir as pessoas que têm 40, 50 anos dentro da doutrina espírita, mas não têm condições de estar dentro de principalmente de uma sala de cirurgia espiritual. Bom, a minha segunda pergunta, doutora Cristina, é sobre a adaptação do CCM. Um médium que se julga muito evoluído e só recebe o seu mentor, quando sente a aproximação do seu campo magnético de um espírito necessitado, ele recusa a comunicação. Essa exclusividade pode levá-lo à fraude, suspensão ou perda da mediunidade? Você já ouviu na Bíblia falar se Jesus rejeitou algum necessitado? Não. Então, o médio de Deus acolhia a todos. E por que os médios de expiação e prova querem escolher comunicação? As piores comunicações aqui, eu coloco o seu Vandir para fazer. Eu coloco, vai fazer, ó, a comunicação é grave, você vai fazer. Vamos fazer? Eu já mando ele fazer para que os outros aprendam e depois façam também. Para não ficar só naquele meio. Então, o que acontece? Olha, o campo magnético dos médios não existe exclusividade de nenhum espírito. O livre-arbítrio desses médios é que vai guiar a mediunidade deles. Se for guiado errado, é responsabilidade deles. Mas dizer assim, olha, esse médio é meu. Como ser meu, pessoal? Então, nós estamos aqui porque Deus determinou. Se ele disser parou, tem que voltar, a gente vai embora. E vai ser escolhido outro. Ninguém pense assim, eu sou insubstituível. Ninguém é insubstituível. Então, já faz mais ou menos um mês que o médico se atrasou no trânsito e chegou aqui na psicografia. Eu disse, volta para casa que já começou. Não entra, não. E voltou para casa, foi-se embora. E a reunião não continuou? Precisou dele? Não, precisou não. Então, regra tem que ser para todos. E depois chegou a coordenadora, aí disse, aí, o senhor não vai entrar nesse? Não, vou entrar não. Porque eu cheguei atrasado e a reunião já começou. Você diga ao pessoal que continue a reunião. Isso é regra. Agora, eu vou botar na minha cabeça, não, trabalha comigo, é presidente da casa, e esqueça isso. Para mim, todos são iguais. Pegou a chave do carro, ligou e para casa. Pronto, amanhã é sábado, aí tu viaja comigo. Hoje você não entra. Acabou. Isso é para todo mundo. E chegou aqui já médicos que trabalham lá na psicografia. E aí, doutora, olha, veja, a médica chegou agora. Eu já comecei a escrever. Ela não entra. Pode ir para casa. Alguém ficou com raiva aqui? Não, o pessoal ficou. Então chegou lá e disse: olha, a médica está dizendo que você chegou atrasada
e não pode entrar, não. Tá certo. Na próxima reunião eu entro. Pronto, acabou. Isso só acontece porque os direitos são iguais. Se eu mando ele entrar e depois a doutora não, o que é que ela vai dizer? Por que ele entrou e eu não? Então, por isso que o hospital espiritual, a regra é para todos, olha, não é para um só, não, é para todos. Muito obrigada. Jesus abençoe. Aí, para complementar o que você veja só, aí chegou o Wander, que é o filho do seu Wandir, né? Aí chegou para mim, diga, Wander, o que é que você quer? Olha, doutora, eu estou sentindo sintoma mediúnico, dá para ir para mediúnica? Isso não dá, não. Eu disse, por quê? Eu botei tu na psicografia, tu faltou, botar tu na mediúnica? Vai nada. Por que você está faltando mediúnica? Não, é por causa, né, psicografia. É por causa da faculdade. Pronto. Termina a tua faculdade e depois tu volta. Mediúnica tu não vai, não. Então, acabou. Disciplina, né? Muito obrigada. Que Jesus abençoe. Silvia, é a sua vez, minha querida. Você pode fazer as suas duas perguntas. Boa noite, todo mundo. Boa noite, doutora. Boa noite, Silvia. Doutora, para repelir fluidos magnéticos e eletromagnéticos negativos no ar sem harmonia, quando há somente um médio esclarecido no seu exercício de expiação e prova, o que ele deve fazer ou não fazer? Eu acho que a residência de muitos médios, quando não tem harmonia, é o pior lugar para essa mediunidade sobreviver. As discussões, acusações, vício, facilita muito os processos obsessivos nesses médios. E a gente percebe que, às vezes, eles querem evoluir, mas aquela família não deixa. Então, muitas vezes, o que é que eu digo para esses médios? Olha, vamos fazer o seguinte, construa sua vida, estude, trabalhe. Quando você tiver um emprego, aí você vai ter que sair para ter paz. Senão, você não consegue, não. Então, as maiores dificuldades dos médios não estão aqui nos hospitais, está dentro de casa. Porque às vezes eles não querem fumar, não querem beber, mas a família provoca, leva bebida para dentro de casa, amigos para dentro de casa. E eu vou dizer uma coisa a vocês, isso é muito triste, porque quando a gente vê uma pessoa evoluindo, o pai e a mãe têm que apoiar. Porque aquela pessoa, ela é quem sustenta a condição de proteção daquele lar. E são as mais perseguidas dentro de casa, são essas pessoas que querem o bem de todos, mas nem todos querem seu bem. Obrigada, doutora. Obrigado também. A outra pergunta é comum nas casas espíritas as pessoas com grandes conflitos nos lares trabalharem no passe e na desobsessão. Os abalos pelo choque fluídico podem causar quais danos no sistema nervoso dos pacientes e trabalhadores dessa casa espírita? Olha, o tratamento de desobsessão, ele tem que ter mais participação do mundo espiritual e menos participação dos médios. Os médios, eles evocam, mas em 24 horas por dia, quem trabalha somos nós. O que é que acontece? Os médios querem fazer o nosso papel. Não tem como você fazer o nosso papel. Como é que eu vou evocar aquele espírito? Vê só, aqui é evocado uma vez um espírito de lei de causa e efeito. Ele é evocado uma vez. O restante é tudo conosco aqui. O que é que acontece numa casa? Toda semana vai ser evocado o mesmo espírito. Para esse espírito ser doutrinado. Toda semana vai ser a mesma coisa. Mas me diga uma coisa, o tempo que se perde com o desencarnado, você já poderia atender 10, 30 dentro do mês. Aí o que acontece? Fica aquela comunicação viciosa. O espírito resistindo à orientação de vocês. O espírito não aceita perdoar. Ali existe mais pseudo-sábio do que necessidade. Que ele está prendendo a reunião, atrasando a reunião, essa reunião não destrava, as pessoas não melhoram. Então, o que é que se faz aqui? Evoque a primeira vez, doutrina ele e o resto agora é conosco. Esse tratamento todo é conosco. A gente vai acompanhando o paciente
e acompanhando o seu perseguidor, até ele chegar ao internamento e desistir da perseguição. Então, o que acontece muitas vezes no médium de obsessão é que ele quer um troféu, ele dominou o obsessor. E o doutrinador quer outro troféu, ele convenceu o obsessor. Só que esse papel é nosso, não é deles. Obrigada, doutora. Obrigado também. Jean, é a sua vez. Você pode fazer as suas duas perguntas. Tá bom. Boa noite, doutora. Boa noite, gente. O que o médium deve fazer para proteger o seu campo magnético de risco de adaptação negativa por perseguidores da família? Olha só, os hospitais têm um trabalho de desobsessão não só para você, mas como todos da família. Como é que Jean vai trabalhar que o filho está perturbado? Eu tenho que abranger a todos, porque se você estiver perturbado, como é que você vai trabalhar? Então, eu vou ter que tratar de você, da sua esposa, do seu filho, de quem está dentro lá. Eu tenho que dar cobertura. Então, se você chega para mim e fala, olha, doutora, eu estou com um problema em casa, então minha esposa está sem dormir, eu tenho todo o direito de investigar qual é o motivo. Agora, eu vou só me concentrar em você, eu vou colocar você só para fazer o tratamento dos outros e sua família não vai ser tratada. Aí que está o grande problema, viu, gente? Está entendendo? Então, as equipes inferiores, eles visam os mais fracos dentro de um lar. E se tiver um filho que é o mais fraco, eles vão atuar ali para perturbar o médio. Então, o que é que nós fazemos aqui? A nossa parte a gente faz. A gente cuida de toda a família que está envolvida ali com o médio, que é pai, mãe, filho, tudo ali, certo? Todo mundo está bem, você vai estar bem. Mas se ninguém estiver bem, como é que você vai trabalhar? Não tem condições. Tá bom, obrigado, doutora. A segunda, como podemos melhorar a nossa vigilância dos pensamentos na predominância fluídica negativa que vivemos no mundo de expiações e prova? Olha, os médios têm que aprender a ganhar e a perder. E muitos médios não querem perder, só querem ganhar. Como é que pode? Se tem uma decepção amorosa, eu não vou no hospital mais não. Ô, criatura, tu viesse aqui namorar ou trabalhar. O objetivo é o trabalho, só que os médios confundem. Se esses médios estão trabalhando e ficam desempregados, eu não vou mais cuidar da mediunidade não, porque eu estou desempregado. E as pessoas que estão doentes, vai ficar pelo meio do caminho? Então, é preciso que as pessoas entendam que mediunidade é um compromisso com Deus. Então, se deu alguma coisa de errado, vai ter conserto. Agora, não abandone os necessitados. Não faça isso com eles, porque eles precisam de vocês. E o que é que muito médio faz? Eu só vou quando as coisas melhorar. Aí é egoísmo. Eu acredito que esse médio não está trabalhando para si. Não está trabalhando para o progresso do outro, está trabalhando para si. E quando você trabalha para o progresso do outro, eu vou dizer uma coisa, você vem até sem uma pena, mas você vem ajudar o necessitado. Tá bom, doutora. Obrigado, hein? Obrigado também. Lia, é a sua vez, minha querida. Pode fazer as suas duas perguntas. Doutora, a minha pergunta é que, numa reunião mediúnica, em que o médium, ele sempre começa um processo de bocejar. Isso tem a ver com a presença dos espíritos que se aproxima para a reunião ou de uma invigilância dele? O que acontece aí, nós chamamos de contaminação de laringe. Esse médium entrou com essa parte aqui, contaminada.
Dentro da reunião, o que é que acontece? O ambiente é muito sutil e ele vai começar a sentir uma pressãozinha na garganta. Aí vem o bocejo. Isso está relacionado à contaminação local e na hora que ele for se comunicar com aquela entidade, isso vai se expandir vários fluidos negativos que vai sair dali. Esse seria um estágio. O outro estágio, que consideramos que não é esse, é quando existe um sonâmbulo sentado numa mesa mediúnica. Esse sonâmbulo ele vai ter uma sonolência muito grande, bocejo, e vai terminar se desprendendo do corpo. Mas só que na mediúnica eu não faço esse treinamento. Eu faço só com ele sozinho, num dia específico, para não atrapalhar a reunião. Então, o desenvolvimento do sonâmbulo não vai ser ali. Vai ser numa segunda-feira, tá entendendo? Eu venho junto com o médico fazer o treinamento deles, mas na mesa mediúnica eu evito isso. Então, o primeiro que eu estava falando, esse bocejo, geralmente quando ele começa, causa sono coletivo na reunião. Todo mundo começa a dormir. Significa que a reunião foi contaminada. Obrigada, entendi, doutora. Entendeu? A outra pergunta é porque, já por ter participado em reuniões de desobsessão, que quantas passagens, quanto tempo é possível o médium dar passagem para um espírito? Que uns falam, não, máximo 2 passagens, outros não, até 3 passagens. Então, que consequência isso dá para o médium? Olha, o máximo de comunicações indicadas são 3, sempre para cada médium. Como aqui tem muito médium, eles só fazem 2 ou 1. Então, 2 ou 1, o desgaste aí é mínimo. A partir da 4ª comunicação, já vai complicando o organismo do médium. Ele já vai perdendo vitalidade, já vai ter problemas no outro dia de cansaço, problema também de hipertensão, uma série de coisas. Então, o que é que a gente recomenda a eles? A cada reunião, só 2 comunicações é essencial. Não façam mais do que isso. Se precisar, faça a última, que é a terceira. Mas a 4ª comunicação evite, porque já é cansaço físico. Tá bom, obrigada, doutora. Obrigado também. Núbia, é a sua vez, por favor. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. No processo de desencarne, quando o espírito está ali na fase final e ele teve assim uma enfermidade que houve muito sofrimento mesmo. Adelaide, vai dar para você Tipo, participar? no caso de câncer mesmo, está naquela fase final. O espírito, no caso de desencarne, ele pedindo perdão do fundo do coração, ele pode ser perdoado pelos pecados? Olha, nós temos a vida inteira para trabalhar o perdão. O perdão na hora da morte talvez tenha sentido para vocês, porque aquela pessoa muitas vezes tem medo do inferno, que não existe, do diabo que vai levar. Mas eu já vi muito espírito no leito pedir perdão e do fundo do coração achar que ele ia mudar no mundo espiritual. E depois que ele descobriu que a morte não existia, que a vida é uma continuidade, ele disse, eu não perdoo. Por que ele estava querendo perdão? Porque ele estava com medo, né, criatura? Mas quando ele descobriu que não ia para o inferno, nem para o céu, eu não perdoo aquela pessoa, não. Eu só fiz aquilo ali porque eu estava com medo. Veja como é que eles fazem. Então, o perdão é algo que você vai ter que perdoar a vida inteira, não é na hora da morte. Uma pessoa matou 20 pessoas. Aí aceita Jesus na hora da morte. Esses espíritos vão perdoar? Vai não. Ele vai para uma região melhor? Também não. Ele vai ser atraído por essas entidades para regiões umbralinas. Então, como essas pessoas podem dizer que aceitou Jesus e vai para o céu? Porque ele não evitou
Entendeu? Mas e em caso de pessoas que ficam doentes, que, assim, vem a enfermidade ali e elas ficam por anos e anos fazendo aquele tratamento, mesmo assim, porque, assim, a gente ouve muita história, né? E, na verdade, história mesmo, minha mãe mesmo conta bastante, que fala assim, não, vai pagar em vida, porque vê a enfermidade para pagar em vida. Isso acontece mesmo ou não? Essa enfermidade veio para o despertar do espírito. Mas após a morte, quando ele descobre que a vida continua, a ruindade também, viu? Não muda assim, não. Eu vejo muito isso aqui na enfermaria daqui, né? Eu digo, ô criatura, por que você não perdoa? Eu não perdoo, sabe por quê? Porque eu morri, tá entendendo? E não vou perdoar, não. A morte não existe. Eu não estou morto, para que perdoar mais? Deixa como eu estou mesmo. Então, existem pessoas que é muito resistente ao perdão. Elas não perdoam. E perdão aqui tem que vir das profundezas da alma. Tem que ser sincero, não é superficial. Entendi. Obrigada, doutora. Obrigado também. Pode fazer a sua segunda, Núbia. Pode. Doutora, a minha segunda pergunta na verdade, é o caso de um pai que desencarnou com enfermidade. Na verdade, foi no caso do Covid, e ele tinha um filho que optou por caminhos errados, né? E ele tinha muito medo de perder esse filho. Quando veio a enfermidade, ele acabou desistindo de viver e não quis tratar e acabou desencarnando. Menos de um ano depois, o filho foi morto por policiais. A mãe ficou numa proporção assim que chama pelos dois o tempo todo. Hoje, depois de acho que quase 2 anos já que eles desencarnaram, como que fica esses dois espíritos, que é o pai e o filho, no mundo espiritual, com a Um de mãe que morte, não deixa de chamá-los? um de morte natural e outro de morte violenta. Nós chamamos de morte traumática, né? A Isso, morte eles ficam traumática juntos ou eles ficam separados? não ficam separadas, porque nós temos duas condições aí, uma morte traumática ou violência e a outra morte natural. Então, significa que esse pai, ele vai ser tratado aqui tudo, mas muitas vezes o filho que foi assassinado, ele vai atrás de quem matou. Já é um estado de perturbação. Está entendendo? Aquele que não teve um agente, que foi o ser humano que tirou sua própria vida, esse aí é mais fácil a gente tratar. Mas eu vejo aqui na enfermaria alguns que foram assassinados, que após 90 dias a gente tira a medicação e diz, olha, quando eu melhorar, eu vou matar ele também, viu? E a gente diz, olha, a finalidade do seu tratamento não é esse, não. Se você continuar com esse pensamento, você vai cair em região inferior. Então é melhor que você mude. Mudo não. Deixa eu melhorar para ver se eu não vou atrás dele. Então, para essa mãe é bastante complicado. Porque esse filho pode até ir até ela, mas o marido fica na enfermaria. Porque esse filho, quando vê a mãe, ele vai ter mais dó do que quem tirou a existência dele. E vai dizer, minha mãe está sofrendo porque essa pessoa me matou. E é muito mais difícil a gente tratar. Então, a mãe tem que orar para o anjo de guarda dele. O que morreu lá de Covid, o que é que acontece? Esse aí a gente tem como segurar. Mesmo que ela não faça prece para esse que morreu de Covid, mas a gente segura, mas o outro não. Ela tem que passar todo o fluido materno, toda a compreensão dela, para mudar o destino desse espírito. Se ela chama os dois, só um vai. Os dois não vai junto, porque eles estão em dimensão diferente. Obrigada, doutora. Obrigado também. Adelaide, é a sua vez. Ela está com pouca carga na bateria, não sei se vai dar para ela fazer a pergunta. Então, eu vou voltar lá na Rose. Rose, mais 2 perguntas, por favor. Certo. Só um minutinho, mas você esqueceu de mim. De mim também.
O de Maranhão tem duas ainda, viu? Espera Estão correndo espera ali, aí. ó. Ah, Grazi agora. Então vai. Desculpa, Sem problemas, passei que eu... aqui no celular sem querer. Grazi. Boa noite a todos, boa noite, doutora. Boa noite, Grazi. Doutora, quais são os passos para acontecer o resgate dos espíritos nas regiões inferiores? Tanto o passo para o espírito arrependido e da equipe de socorro. Quais são os passos para o socorrido e para a equipe de socorro? Olha, as equipes que trabalham naqueles locais são equipes superiores especializadas nisso. Não é preciso que a gente vá até lá. Eles mesmos convidam os anjos de guarda para fazer esse trabalho. Esse trabalho eu não faço porque eu estou mais aqui na crosta terrestre. Fora daqui, outras equipes que elaboram tudo isso. Se existe um espírito ali no umbral que ele atingiu o remorso, o que acontece? Ele se arrependeu. Mas esse tempo de arrependimento, às vezes, contando com o calendário de vocês, é 50 a 100 anos. Veja só. E ele pensa que chegou ali agora. Né? Então, as equipes superiores alertam o anjo de guarda dele. E ele chegou naquele grau que ele não consegue mais sustentar o ódio. O anjo de guarda vai até a ele, junto com as equipes socorristas, para tirá-lo e resgatá-lo, para colocar ele dentro de um hospital espiritual. Mas tudo que acontecer ali, quem chega primeiro é o anjo de guarda, não é a gente não, viu? É o anjo de guarda dele. Primeiro. Porque o anjo de guarda está responsável por ele, desde o momento da fecundação, após o desencarne, em regiões inferiores. Então, é o anjo de guarda que faz os resgates naquela região. Doutora, o anjo de guarda, ele é responsável, por exemplo, por todas as encarnações, ou seria só por aquela encarnação? Seria um único anjo de guarda por todas as encarnações? Existe anjo de guarda que ele reencarna com missão e outro anjo de guarda é escolhido para essa missão e lhe proteger. Mas ele não vai acompanhar você por todas as reencarnações, está entendendo? Então vai chegar um momento do seu processo evolutivo que o anjo de guarda se retira e vem agora um mentor espiritual falar assim: tu vai ou não vai? Agora é missão, misericórdia. Se correr é pior. Vamos aceitar que dói menos, né, doutora? É melhor aceitar, né? Minha segunda pergunta é o seguinte: somente o arrependimento basta ou o espírito fica nas regiões inferiores até pagar os seus débitos? Olha, existem arrependimentos que nós chamamos artificiais e alguns que acabou de chegar faz um mês, 2 anos ou 3 anos, começam a chorar de mentira, tá entendendo? E é um sentimento muito artificial, mas a gente percebe porque o anjo de guarda não foi acionado. Se não foi acionado, então não tem como de sair dali. E muitas vezes aquelas equipes que estão ali dizem, olha, aquele dali já está acostumado com ele. Quando a gente vai falar agora que, olha, você não perdoou, ele se transforma numa fera. Então, ele está ainda naquele período de ódio. Ele não é resgatado. Porque o sentimento dele ainda é de perseguição espiritual. É de querer justiça. E se a pessoa que, infelizmente, estiver encarnada aqui, não evoluir, atrai ele para aqui como obsessor. Veja a complicação. Então, o que separa o umbral das perseguições é sua evolução. Se você não evolui, você forma um campo de atração que vai atrair ele para dentro da sua casa. Aí é mais complicado. Doutora, no caso, o espírito estando no umbral, o anjo de guarda fica lá de vez em quando, dá uma passadinha lá, ou somente quando acontece o arrependimento para acontecer o resgate? Existem mentores espirituais que cuidam daquela região. O anjo de guarda, por enquanto, está vetado em ir até ali. Ele só vai ali quando a justiça divina determina que a punição acabou e que aquele espírito se arrependeu. Ele vai, mas ele não fica transitando ali, não. Ah, entendi.
Obrigada, doutora. Obrigado também. Ô, Grazes, e lá eu peço desculpa aí. Eu acompanho no celular as perguntas e eu passei sem querer o nome de vocês, viu? Problema, Maria. Zilá, eu vou deixar a sua e as da Rose para a próxima aula, que o nosso horário já está estourando, e que eu vou dar um espaço aqui, doutora Cristina. Peço licença para a Marane, que ela se acidentou essa semana, foi uma coisa bem séria, então eu vou passar a palavra para ela. Pode ser, doutora Cristina? Pode sim, tem problema não, viu? Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. A gente fez uma visita, viu? Que bom, eu chamei pela senhora. Doutora Cristina, eu não sei o que aconteceu, mas eu fui no banheiro, senti um mal-estar e de repente eu fui levada para um lugar escuro, úmido. E quando eu acordei, eu acho que eu tive uma convulsão no banheiro. Aí eu estou fazendo alguns exames, mas assim, a senhora comentou nas outras reuniões que fica em tratamento durante um período, né? Para saber se é uma crise convulsiva ou não. Eu ainda estou sem saber, assim, eu estou sendo acompanhada pela neurologista, mas eu fiquei sem entender muito bem aquele período que eu passei, né? E eu gostaria de saber se a doutora consegue me passar algumas orientações. Olha, vê só, Mariane, quem fez a visita foi o doutor Ricardo Menezes, que é a parte de neurologia espiritual. Eu só peguei o relatório dele, tá entendendo? Que esses casos, assim, que envolve essas complicações neurológicas, ele é um bom especialista, não tem melhor do que ele não, tá entendendo? E, na verdade, você foi induzido a uma crise. Então, a indução de crise acontece pelo processo de perseguição espiritual. Foi o que aconteceu com você. É diferente de ter uma crise. Então, a indução de crise é quando a entidade emite eletromagnetismo nos dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. Então, esses dois hemisférios chegou no limite máximo. Foi quando essa crise ela foi induzida. Ela não foi produzida pelo sistema nervoso central seu, não, viu? Entendi. Eu imaginei, porque foi um tombo muito humilhante, assim, foi muito para machucar, foi uma coisa muito estranha. E como eu tive noção de quando aconteceu, assim, tipo assim, eu percebi que eu estava em outro lugar, eu estava tendo consciência, né? Eu só fiquei Você na. estava de eletrodo quando aconteceu isso? Não entendi, doutora. Estava de eletrodo? Não. Era 9 horas da manhã, eu estava conversando, estava rindo, e eu senti um mal-estar, no, assim, uma angústia. Falei, nossa, não estou sentindo bem, eu vou tomar banho. E aí eu só lembro de acordar toda cheia de sangue, tive que ir no hospital, fazer ponto, né? Bati o rosto. E a única coisa que Nesse eu lembro. caso aí, teria que evitar o banho, porque provavelmente houve um excesso na parte neurológica, segundo o doutor Ricardo, e depois houve uma distribuição. Aí, nesse caso, há um choque térmico. O choque térmico e a indução que houve levou você a essa queda, tá entendendo? Aqui eu já vi alguns sonâmbulos acontecer com eles aqui, mas ele está aqui dentro, né? Então a gente sabe como lidar com eles. Mas a crise é muito parecida com uma crise convulsiva, mas não é. Geralmente esses médicos são sonambúlicos e essas entidades sabem disso. Só quem não sabia era você. Eu achei que eu tinha convulsionado mesmo. Mas não foi não, convulsão não, viu? Ah, entendi. Ótimo, eu fico mais tranquila. Que não era uma medicação que eu gostaria de tomar por agora. Doutora Cristina, nesse caso, quais são os cuidados que eu devo ter? Eu devo ficar mais tempo em oração? Olha, os cuidados é oração, mas tu não pode ter um excesso de carga eletromagnética. Aí, geralmente, a gente usa eletrodozinho no bulbo desses médicos para ele dormir, porque essa carga aí tem que estar estabilizada. Se você levar uma carga com eletrodo, quem estoura é o eletrodo.
Então, você não vai ser prejudicado em nada. Mas sem eletrodos, o que houve aí, na verdade, foi uma junção de hemisférios. Todos os dois hemisférios ficaram sobrecarregados, por isso que houve a crise, segundo o doutor Ricardo Menezes. Então, os médios aqui sonambúlicos, quando eu observo que eles têm tremores labiais, aí eu passo o eletrodo de bulbo, porque se eu não passar, ele vai ter convulsão. Então, às vezes, eu mando usar isso aqui, ó, descarregado. Usa 10 minutos antes de dormir, principalmente quando estão sentindo formigamento nos braços e nas pernas. Essa carga já está descendo. Então, isso tudo evita, não é só a prece, não. É os cuidados também para não ter sobrecarga. Mas o que causa sobrecarga? É o meu estresse? A sobrecarga, veja só, a sobrecarga tem duas origens. A emissão vibratória do obsessor, também somando com estresse ou cansaço físico. Aí ele tem dois elementos aí, o estresse e o cansaço físico. Então, isso para ele são os elementos principais para simular uma crise. Entendi. Ficou Entendeu? claro, doutora Cristina. Entendi. Agora, quando tiver assim, banho frio, nem pensar, porque o choque é imediato, viu? O médico Não, não foi aguenta, banho não. quente. O banho foi quente. Mas é porque eu senti o Ainda mal-estar. Eu bem. falei, nossa, eu vou jogar uma água para ver se eu melhoro. Mas foi muito rápido. Eu peguei no chuveiro, liguei e eu já desacordei. Aí você usaria o eletrodozinho deitada numa cama, aí chamaria o doutor Ricardo de Menezes, aí teria evitado sair, viu? Tá bom. Farei isso se eventualmente eu tiver outro mal-estar. Tá bem, Maria. Boa sorte. Obrigada, doutora Cristina. Doutora Cristina, a última pergunta. Ah, não, já terminou. Eu faço na semana que vem, Maria Amélia, aquela outra. Ok. Nosso tempo são 20h30, doutora Cristina. Pronto, vamos encerrar. Certo? Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, nos cobre, Maria, com teu manto de amor. Nos fortalece na nossa jornada. Nos ensina, Maria, tua humildade como dever de evolução espiritual. Nos conduz a tua paciência, Maria. Nos conduz também, Maria, o teu amor, para que nós sejamos aluno desse universo. Em teu nome damos por encerrados nossos trabalhos. Muita paz para ti.